8 da manhã, 11 de novembro de 1983, frente norueguesa. A Brigada Marítima Soviética do Norte desembarcam nas ilhas do norte da Noruega, usando navios de guerra comuns e embarcações mercantes. Duas divisões de infantaria soviéticas atacam frontalmente a região de Kirkenes. A 76ª Divisão Paraquedista Soviética aterrissa em Tromsø, sofrendo resistência de 3 brigadas do norte do exército norueguês. Os soviéticos são parados por defesas costeiras muito bem fortificadas. No dia 13 de novembro, os búlgaros invadem a parte europeia da Turquia. O 2º e 3º exércitos búlgaro quebram facilmente as linhas mantidas pelo 1º Corpo de Exército turco e avançam rapidamente ao longo de estrada para a capital Istambul. Os turcos recuam através da linha Chatalia. No Cáucaso, os soviéticos continuam em uma postura defensiva. Isso devido às altas montanhas, o inverno e porque também os soviéticos não tinham unidades de primeira linha na região. Há uma série de batalhas locais que não levam a lugar nenhum. A França não fazia parte da OTAN, e por isso ficou de fora do ataque soviético. O embaixador russo em Paris, Yuri Vorontsov, garante que o seu país não planejam invadir a França. O presidente francês François Mitterrand opta por um conflito parcial, assim a França entra na guerra, mas com a condição de que o exército francês e suas armas nucleares só serão usadas para a defesa de suas fronteiras nacionais. De bases aéreas na Itália, a OTAN lança uma série de ataques aéreos para barrar o avanço do exército do Pacto de Varsóvia na Alemanha, cruzando várias vezes o espaço aéreo austríaco e com isso violando a neutralidade austríaca. Após um breve ultimato, o grupo de exército sul-soviético invade a Áustria junto com o exército húngaro com 1000 tanques T-54 e T-55. Pego de surpresa, o pequeno exército austríaco é derrotado em 4 dias. Seu exército permanente era apenas uma divisão, e a mobilização de forças mecanizadas levou um bom tempo. A capital Viena não poderia ser defendida e logo a declaram como uma cidade livre e rapidamente é tomada. Mas as tropas austríacas em retirada destroem túneis e pontes na região alpina. O exército italiano consegue trazer reforços a tempo e as brigadas alpinas italianas Giulia e Tridentina, além da divisão blindada Ariete. Os soviéticos são detidos ao longo dos Alpes. Na Alemanha, na primeira semana, a supremacia aérea do Pacto de Varsóvia. Tecnologicamente, a força aérea da OTAN é superior à do Pacto de Varsóvia, mas em menor número. A OTAN sofreu pesadas perdas durante as primeiras horas do ataque surpresa. Os bombardeiros do Pacto de Varsóvia atingem ferrovias, pontes e portos na Alemanha, Itália, Turquia e Noruega. Os ataques aéreos contra alvos mais distantes no Reino Unido, Groenlândia e Alasca falham. O solo dos Estados Unidos é intocável, mas também é difícil bombardear o solo soviético. Os soviéticos têm as maiores defesas antiaéreas do mundo, com cerca de 7.000 radares e uma extensa variedade de armas e mísseis. O S-300 já está operacional nesse tempo. Caças F-111, Hell-yes, A-10 Thunderbolts, F-4 Phantoms, F-16 e Tornados da OTAN passaram a primeira semana da guerra tentando nocautear os radares móveis e as baterias de mísseis antiaéreos enquanto lutavam contra hordas de caças interceptores soviéticos. Os principais dogfights são travados entre os F-15 contra os MiG-25. Provavelmente os melhores caças de 1983 são o F-16 e o MiG-29, porém há menos de 50 MiG-29 em serviço. O B-52 é inútil na Europa Oriental. Todos os radares e defesas antiaéreas do Pacto de Varsóvia estão funcionando. Eles estão limitados à penetração em espaços aéreos menos defendidos, na Sibéria. Contudo, o bombardeiro Stealth F-117, baseado na ilha britânica e em Keflavik, na Islândia foi bem efetivo, mas somente havia apenas 18 F-117 e eles são muito lentos para alcançar alvos no interior da Rússia. No mar, as forças navais da OTAN dominam tudo. 2/3 dos navios soviéticos são perdidos nos 4 primeiros dias. 3 dos 4 porta-aviões da classe Kiev e 2 dos 4 cruzadores da classe Kirov são afundados. Esta é a localização dos porta-aviões americanos. A principal tarefa da Marinha Soviética é cortar as linhas navais de suprimentos da América do Norte para a Europa.
A União Soviética não estava preocupada com o número de soldados dos Estados Unidos que chegavam na Europa. Eles estavam querendo era impedir que tanques e os outros equipamentos chegassem à Europa. A maioria dos submarinos de ataques soviéticos está concentrada em missões defensivas. Apenas 3 submarinos da classe Shaili e poucos submarinos das classes Alpha e Victor entraram no Atlântico Norte, obtendo algum sucesso. No dia 23 de novembro, um comboio é atacado com uma salva de 8 mísseis SSN-9 Siren, lançado por um Charlie K-458 a uma distância de 80 km. 2 navios mercantes foram afundados, um deles cheio de novos tanques M1 Abrams. No Mar do Caribe, outro submarino Charlie atingiu um navio-tanque que acabara de cruzar o Canal do Panamá e ainda não estava protegido por um comboio. As informações de direcionamento são fornecidas por satélites. Os poucos afundamentos não impedem a chegada dos reforços na Europa. Os submarinos soviéticos atrasam a chegada de suprimentos e a OTAN então é forçada a formar comboios. A OTAN deve escoltar os comboios com unidades anti-submarinas e caças baseados nos porta-aviões Coral Sea e Midway. Isso leva tempo, mas eles não têm muito o que fazer. Mas os submarinos soviéticos ainda estão lá, armados e perigosos. Na primeira semana de guerra, na Europa, o Pacto de Varsóvia avançou em todas as frentes. Outras divisões soviéticas, dos distritos de Urais e Moscou estão atravessando a Europa Central. Os reforços da OTAN estão chegando dos Estados Unidos para alimentar a gigantesca batalha. Mas a guerra logo se espalhará por todo o mundo. Este é apenas o começo.